Tudo bem, queridos? Eu quero ajudar você aí para a Secretaria de Saúde com uma revisão. Sei que você deve estar ansioso para as provas que vem aí, tá bom? Então vamos lá, vamos revisar para arrebentar nessa prova, tá bom? Olha o que eu criei, DIMPACO, dica importante do PACO para você. Você estava aqui, ó, vai fazer assim, chegar à Secretaria de Saúde, tá bom? A prova de vocês, quem vai fazer, todo mundo já sabe, é o IADES. Serão 8 questões. Provavelmente teremos 3 questões de texto, ou 3 ou 4 questões de texto. Bom, quando o IADES cobra texto, o que ele cobra? Ele cobra o seguinte, primeiro, ele cobra compreensão. As questões de texto IADES não são tão difíceis assim, tá? São textos normalmente curtos, tá bom? Então não fique tão preocupado. Você só tem que ter cuidado para não cometer os seguintes erros. Ó. Olha erros que nós podemos cometer na compreensão de texto, compreensão ou interpretação. Nós podemos cometer um erro chamado redução. O texto fala A, B, C, D e a gente só pega uma parte do que o texto fala. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, olha, se eu tiver tempo, vou fazer outra revisão. Eu não disse para você que eu vou fazer outra revisão, eu disse se eu tiver tempo. Mas se você reduzir, retirar essa primeira informação, você vai falar, o Paco disse que ia fazer outra revisão. Eu não disse isso. Eu disse se eu tiver tempo. Isso é muito comum nos textos. A gente pega só uma parte, o texto falou A, B, C, a gente pega só A, por exemplo, aí comete um erro de compreensão. Então não faça isso. Outro erro é extrapolação. É justamente o contrário. Você vai além do que o texto falou. O texto só fala A e você fala B, C, D. Por exemplo, eu falo assim, o governo federal vai investir 100 milhões de reais na educação básica, por exemplo. Isso é o que está escrito no texto. Aí na alternativa, está assim, letra B, o governo, de acordo com o texto, o governo vai investir mais de 100 milhões de reais na educação básica, porque ela é mais importante do que a educação superior. Peraí, você pode até achar que a educação básica é mais importante que a educação superior, só que o texto não falou nada disso. Seria extrapolação, ok? Depois, nós temos redução, extrapolação e contradição. Esse é um dos piores erros, porque o texto fala A e nós falamos Z, totalmente o contrário, tá? Fala assim, o governo federal não investe em educação. Aí lá na alternativa fala, de acordo com o texto, pode-se afirmar que o governo investe bastante em educação. É um erro terrível a contradição, então leia com calma, leia com cuidado, tá bom? Para não cometer esses erros. Outra dica sobre a leitura do texto, leia primeiro a questão. Porque às vezes você vai ler todo o texto, quando vai observar, a questão nem estava cobrando texto, estava cobrando gramática, e você perdeu tempo. E tempo é importante para a sua prova, tá bom? Leia a primeira questão. Segunda dica, as pessoas falam assim, professores de texto, leia 2 vezes, 3 vezes o texto, sei o que lá, marcando as partes principais, não sei o que. Olha, querido, na teoria isso é muito bonito, mas na prática nem sempre dá certo. A minha dica é, leia uma vez o texto, já tente pegar logo na primeira vez, porque provavelmente você vai ter que voltar, tá? Então leia uma vez para você ganhar tempo, ok? Bom, então a primeira questão que cai lá na sua prova é compreensão. É muito comum caírem as questões simplesmente de compreensão do texto. Depois cai, tá? Pode cair também tipologia textual. Tipologia textual. Eu vi muitas questões do IADES cobrando tipologia. O que é isso, Paco? É aquela história de quê? De narração, descrição e dissertação. Então fique ligado, porque isso aqui pode cair na sua prova. Narração, descrição e dissertação. E como você vai diferenciar narração, descrição e dissertação? Você pode ir por aquela teoria de texto, por exemplo, narração é contar uma história, tem personagem, tem o tempo, tem o ambiente, tem o enredo, né? Descrição é indicar, detalhar as características de alguma coisa. E dissertação, defender as ideias. Você pode ir por aí. Eu, professor Paco, vou de outra forma. Eu observo os verbos e os substantivos.
Porque os verbos e os substantivos são uma forma exata de eu perceber se o texto é narrativo, predominantemente narrativo, predominantemente descritivo ou predominantemente dissertativo. Lembrando que dificilmente um texto vai ser só narrativo, só descritivo, só dissertativo. Então veja bem, narração. O que você vai observar então? Você vai observar os verbos e os substantivos. Se o verbo estiver no pretérito perfeito, predominantemente no pretérito perfeito, pode saber que o texto é narrativo, tá? Pretérito perfeito, aquela ação concluída, chegou, afirmou, saiu, viajou, foi, cresceu, nasceu, pode saber que o texto é narrativo. Pretérito perfeito é aquele que indica a ação concluída. E os substantivos vão ser substantivos concretos, tá? Nós vamos falar de pessoas, vamos falar de coisas, de objetos, então texto narrativo. Só olhando isso aqui, ó, pretérito perfeito, se houver predominância do pretérito perfeito e substantivos concretos, pode saber que o texto é narrativo. No texto descritivo, a predominância é do presente ou do pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Presente, por exemplo, tá? Sou, estou, é, tá? Está, é o tal do presente. Pretérito imperfeito, uma forma de você se lembrar do pretérito perfeito é com uma brincadeira, ó. Vá, ia, nha. Não pense besteira, hein? Vai, nha. Vai, nha. Vá, ia, nha são as desinências do pretérito imperfeito. Comprava, chegava, estava, voltava, sumia, dividia, repartia, tinha, vinha. Então, essas são as terminações do pretérito imperfeito. Às vezes o aluno tem medo de verbo, não precisa ter medo. Vá, ia, nha. São terminações do pretérito imperfeito. Se o texto tiver predominantemente presente ou pretérito imperfeito, querido, olha, é descrição, tá? E os substantivos têm que ser substantivos concretos também. Seja o texto narrativo, seja o texto descritivo, tá? Predominantemente nós teremos substantivos concretos. E por último, a dissertação. Dissertação, verbos no presente também. Aí você pode me falar, Paco, e como que eu vou diferenciar a descrição da dissertação se ambos estão no presente? Só que na dissertação nós temos substantivos abstratos. Sabe por quê? Porque dissertação é a defesa de uma ideia. E ideias são o quê? Abstratas. Tá bom? Vamos revisar. Pode cair na sua prova, hein? Tipologia textual, narração, descrição, dissertação. Narração, verbos no pretérito perfeito. Chegou, saiu, voltou, estudou. Descrição, verbos no presente, né? Sou, ela é, ela está, ela era assim, ela tinha isso, ela vinha de tal lugar, tá bom? Ela tinha até uma cacofonia, né? Ela tinha, tá? Então ela possuía, ela havia dito, tá bom? É a tal da descrição. E dissertação, presente, tá? Os verbos vão estar predominantemente no presente e os substantivos vão ser abstratos. Pegou? Narração, pretérito perfeito, substantivos concretos. Descrição, presente, substantivos abstratos. Dissertação é o quê? Presente e substantivos, aliás, descrição, presente, substantivos concretos. Dissertação, presente e substantivos o quê? Abstratos, beleza? Bom, outra coisa que também pode cair na interpretação de texto, nas questões de texto, é a tal da coesão, tá bom? Eles vão perguntar a você coesão, tá? Olha só, eles podem perguntar assim, ó, sobre os elementos coesivos. O que é coesão? Coesão é a ligação entre as partes do texto. Então eles podem perguntar assim, a palavra ela na linha tal se refere à senhora Júlia na linha tal. Então fique ligado, a coesão, basta você observar a ligação, a referência entre as palavras do texto. E a última coisa que eles podem cobrar aqui, sabe o que é? Vocabulário. Vocabulário. O que eles podem perguntar? Se uma palavra equivale à outra. Eu fiz uma questão com meus alunos do IADES esses dias e havia duas palavras, antecipação e adiantamento, né? Adiantamento e antecipação. Se você for observar, é a mesma coisa, adiantamento e antecipação. Só que lá no contexto eram coisas diferentes, eram benefícios do INSS
E lá no contexto eram coisas diferentes, antecipação e adiantamento. Então, quando você for ver vocabulário, ele vai perguntar a você se uma palavra equivale a outra. O meu conselho para você é: leia sempre o contexto para pegar o significado, tá bom? Então, texto, se cair, o que você tem que observar? Pode cair compreensão, pode cair tipologia textual, pode cair coesão, coerência e pode cair vocabulário, beleza? Então essa é a nossa revisão rápida de texto e eu quero que você arrebente lá na prova em texto, beleza? No próximo bloco nós vamos ver gramática.